Então, oi turma, nós vamos aqui o segundo vídeo para falar da nossa disciplina Metodologias Queer Cartas Paulinas. Eu queria destacar hoje com vocês a história do Paulo, que é o enfoque da aula 2, pensando na que igreja é essa, né, que vai ser criada no entorno da missão do Paulo. Ainda pensando a leitura que a gente fez do livro de Atos, particularmente ali as narrativas de conversão do Paulo. E eu quero falar com vocês dessa provocação, né? Que igreja é essa que está nascendo ali no ministério do Paulo? Pensando assim, o Paulo não como personagem principal dessa igreja que está surgindo. A provocação que eu fiz em relação ao nome, né? De Saulo para Paulo, né? Saulo, o nome do primeiro rei que houve em Israel, né? E a gente conhece a história do cara que tinha todas as vaidades no coração. E a gente pensa o Paulo, que é o pequeno, né? Que é um apelido que o cara recebe quando ele se torna cristão. Então ele não... A gente tem uma memória na tradição cristã onde parece que o cara é o Ado Borogodó, né? Então, eu quero falar da história da igreja que vai surgir no entorno do Paulo a partir da relação do Paulo com Barnabé. É por isso que eu coloquei o videozinho da música, Não Fica Bem a Gente Passar Fome e Outra Eucaristia, né, que é uma música que foi muito importante na minha geração, quando a gente era mais jovem, porque ali a gente pensava muito os desafios do Evangelho na sociedade que a gente vive, né? Mas tem um versículo no livro de Atos onde o Barnabé está com Paulo, né? Eu vou postar isso nos materiais, né? Os trechos do livro de Atos para a próxima aula. Mas tem um trecho que o Paulo e o Barnabé chegam e no ambiente greco-romano, né? E a população vai identificar o Barnabé com Júpiter e o Paulo com Mercúrio, né? Na divindade grega, greco-romana, né? O Júpiter é o Deus Todo-Poderoso, né? É o cara acima de todos, né? O pai de todos, inclusive. E o Mercúrio é o cara que leva a mensagem, porque o versículo é legal porque ele fala assim, e é Mercúrio porque é o que mais fala, né? Então Paulo na realidade era um falante, era um cara meio apaixonado, né? É que nem nós, quando a gente está muito afim de algo, né? E a gente está entusiasmado, a gente fica falante também e defende aquilo, né? Mas é interessante porque se identifica autoridade no Barnabé, né? Esse versículo dá uma dica pra gente, né? O Paulo, o pequeno, é um cara que está fazendo uma guinada, né? De uma aliança com uma religiosidade mais legalista, de uma religiosidade de sobrevivência, de aliança com os poderes, para um enamoramento com os ensinamentos do movimento de Jesus, né? E esses ensinamentos do movimento de Jesus a gente sabe que é da periferia para o centro, né? É da sobrevivência dos caras, das pessoas e das comunidades que estão na periferia dos grandes poderes econômicos que estão movendo ali o Império Romano, né? Então, assim, é fato que a efervescência do cristianismo está num lugar de periferia, né? E a mensagem do Evangelho é uma mensagem dura em relação a isso, né? E então a dica, né, para a nossa próxima aula é a gente pensar um pouco assim, essa narrativa que vai estar no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, e que a gente vai conseguir correlacionar com vários trechos das cartas paulinas, né? É uma narrativa de memória de um segmento
de pessoas e de adesão que essas pessoas foram tendo a esse evangelho da periferia, né, dos grandes poderes. Acho que para os tempos atuais a gente tem que avaliar muito se a gente, na leitura bíblica para os tempos modernos, se o que nós temos que fazer não é desvestir essa sacralidade que a gente colocou nas roupas do Paulo, nos discursos do Paulo, e pensar assim, bah, na realidade esse cara está elaborando uma teologia dignada de olhar, né? De sair de um lugar cômodo das estruturas formais da legalidade de uma religião, né? Que era o judaísmo praticado ali, e esse convergir o olhar para uma nova experiência de fé, com maior compromisso com as pessoas, né? Era isso.